Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Ótimo. Primeiro, algumas notícias e avisos. Nós teremos na sexta-feira, como eu já disse, na primeira parte, aquela provinha de avaliação de vocês. E depois, na segunda parte, nós temos a tradicional sessão de perguntas e respostas. Então, os professores vão estar aqui e vocês poderão perguntar qualquer coisa que quiserem com relação à matemática, seja programa de matemática, ensino de matemática, problema de matemática, base nacional comum curricular, o que quiserem, né? Nós vamos procurar responder dentro das nossas possibilidades, claro. E seria interessante ter as perguntas com uma certa antecedência, lógico, né? Porque nem sempre a gente consegue uma resposta precisa na hora. Então, aqui no Rio de Janeiro, qualquer pergunta que vier à cabeça, pegue um papel, escreva seu nome e a pergunta, larga em cima da mesa que ela vai ser recolhida. Para os outros professores do Brasil todo, contacte o seu coordenador, escreva e dê a ele a pergunta que ele vai, então, remeter para nós. Assim, na sexta-feira, nós já teremos uma coleção boa de perguntas para responder. Ok? A segunda parte, segundo aviso, é o seguinte: nós vamos disponibilizar hoje as soluções dos exercícios da segunda, terça e também de hoje, no final. Mas eu peço a todos, não só do Rio de Janeiro, mas de todos, que não divulguem os exercícios nem as soluções, porque diversos lugares vão fazer este curso algumas semanas à frente. Então, é bom, né, ficar divulgando aquilo que eles ainda vão ver. Então, estudem para a nossa provinha, mas não fica divulgando, porque diversos lugares vão fazer esse curso depois. Ok? Então, vamos lá. Na segunda-feira, nós falamos um pouquinho da história, né? Falamos da existência dos 5 poliedros e, concretamente, falamos somente do tetraedro regular. Para os 5 poliedros, é interessante, quando nós temos um sistema 3D, fazer uma imagem, um desenho de como realmente aquela figura é. Porque os desenhos que a gente vê nos livros são, em geral, desenhos didáticos, mas que não têm muita relação com a realidade. Então, para que a gente possa fazer com sucesso um desenho, ver como ele é e praticarmos um pouco no papel, nós podemos, por exemplo, pegar um programa que hoje faz um sucesso enorme, que é o GeoGebra, né? E fazer com que os desenhos apareçam. Para isso, eu tenho que entrar com coordenadas. Então, vamos mostrar aqui A gente pode apagar um instante? O GeoGebra, na versão 5.0 para frente, ele tem o ambiente 3D. Né? Quando eu tenho... O cubo é o mais fácil de você colocar coordenadas para representar seus vértices, não é? Então, eu acho que a forma mais intuitiva de colocar eixos seja essa. X, Y, Z e a origem naquele cantinho do fundo, certo? Normalmente,
nós enxergamos o ambiente tridimensional dessa forma, né? Com 3 eixos e olhando desse ponto de vista. O GeoGebra não. É curioso que ele vê o ambiente 3D com coordenadas da seguinte forma. Ele se coloca fora o GeoGebra faz isso aqui, ó. É como se eu estivesse olhando essa situação, mas de trás, né? De um ponto de vista externo. Observe lá em cima. O eixo X é o vermelho, né? Agraduado positivo nessa direção. O Y é o verde e o Z é o azul. Eu posso mudar a aparência, eu posso aumentar, diminuir, girar. E posso, esse plano XY, né, de referência, ele existe apenas para tornar o ambiente 3D um pouco mais concreto, mas eu posso retirá-lo. Acho que está bom, né? Então, se eu tiver os meus vértices, digamos, ABCD, EFGH, um desenho correto do cubo você obtém assinalando esses pontos. Eu vou construir um cubo com aresta de 2 unidades. Então, o ponto A é o 200, o ponto B está no meio do plano XY, né? Naturalmente, é o 220. Epa, não. O C, mentalmente, antes de eu escrever, você já mentaliza, tá bem? O C é 0, 2, 0. O D está na origem. Eu nem preciso dar os nomes, porque ele tem essa mania, né, de chamar os pontos pela ordem do alfabeto. Se você não quiser assim, você tem que interferir. Epa, aqui está demais. Ué? Ah, não, eu errei. Só um minuto. É o 000, que é isso? Agora vamos lá em cima, não é? Os pontos E, F, G, H estão exatamente em cima de A, B, C e D, com a terceira coordenada igual a 2. Então, é 202. Ai, caramba. É 222. 022. E 002. Aí está. Bom,
Claro que eu não preciso mais ver essa versão aqui está estranha. Ok. Nessa versão, tá vendo? Isso aqui é um desenho exato de um cubo. Essa versão, o cubo é feito só de arestas, né? Ele não tem, ele é vazado. É como se fossem arames, não é? Se eu quiser, eu posso construir um polígono sobre cada face, aí ele vai entender que o que fica atrás, ele vai colocar tracejado, enfim. Mas isso não tenho tempo de fazer isso agora. O que eu quero mostrar é que você pode mudar a posição, né? Veja aquela posição que o filme mostrou, né? Como você pode ver um cubo dessa maneira, né? Se uma diagonal apontar diretamente para o seu olho. Então, todas essas posições são visualizações exatas de como um cubo pode ser. Bom, aí você se pergunta, e para um tetraedro regular, como é que eu vou colocar coordenadas? Para o cubo é facílimo, né? E para um tetraedro regular? Aí tem um truque. Nessa representação, a origem do meu sistema de eixos está em um vértice. Mas é bom, para todos os poliedros, colocar a origem no centro da figura. Então, nesse caso, eu tenho o ponto 0, 0, 0, que no momento é um vértice, e eles... O ponto é o ponto D, né? O centro, aliás, o centro, que é o ponto 1, 1, 1. Né? Nesse sistema, o centro do cubo é esse ponto, e eu quero, então, fazer uma arrumação nova nesses vértices para que ele se torne um novo ponto 0, 0, 0. É claro que isso é uma translação de eixos, mas eu não preciso chamar isso formalmente assim, não é? Para transformar um ponto 1, 1, 1 em 0, 0, 0, evidentemente basta subtrair uma unidade de cada uma das coordenadas, não é? Então, se eu pego, por exemplo, né, o ponto A, que nesse sistema é o 2, 0, 0, quando a origem for colocada no centro do cubo, esse ponto A terá coordenadas, subtraindo uma unidade de cada coordenada, ponto 1, menos 1, menos 1. Etc. Não é? Então, você fez uma lista dos vértices do cubo com as coordenadas fáceis de obter, dessa maneira. E para colocar, então, a nova origem no centro do cubo, esse ponto vai ser transformado nesse, não é? Então, basta subtrair uma unidade de cada uma das coordenadas e você terá a lista, então, de todos os vértices referidos a esse novo sistema de coordenadas com vértice no centro, não é? Então, o eixo X vai passar pelo centro da face de cá, o eixo Y vai sair no centro da face da direita e o eixo Z vai sair no centro da face de cima. Bom,
vamos mostrar agora o seguinte. Uma vez que eu tenho o cubo, para você representar um tetraedro regular, basta você escolher convenientemente 4 vértices. Eu já tenho o desenho pronto, vou só mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, para ficar no mesmo... Vamos selecionar este vértice aqui, ó. Este e este. Por que que esses 4 vértices que eu escolhi formam um tetraedro regular? Observe a distância entre 2 deles. Qual é a distância entre esses 2 pontos? Diagonal do quadrado, diagonal do quadrado, diagonal do quadrado, diagonal do quadrado. E dessa maneira, não é, você tem um tetraedro regular com seu centro, né, na origem do sistema de eixos. Ele fica assim, ó. Veja, observe o centro, né? O eixo X saindo aqui no centro da face ABFE, o eixo Y, o eixo Z. Então, relacionar tetraedro regular e cubo dessa forma é bastante interessante. Por exemplo, o volume do tetraedro regular é o volume do cubo subtraído, né, de 4 tetraedros trirretângulos, que são fáceis de calcular. A esfera circunscrita ao cubo também é circunscrita ao tetraedro. Então, dessa maneira, a partir do cubo, nós conseguimos o tetraedro regular de forma bastante conveniente.
Pois bem, então, terminando o que eu estava falando, ocultando o cubo, né, você tem exatamente um tetraedro e você pode manipular também, enxergar o tetraedro de todas as maneiras que você imaginar. Tá ele aí. Ok? Bom, como o tempo voa, né? O octaedro é também um poliedro fácil de representar. Ele é nada mais, nada menos do que a reunião de duas pirâmides de base quadrada, pirâmides regulares, né, de base quadrada, cujas faces são triângulos equiláteros. Então, o desenho, né, que vocês vão fazer fica simplesmente assim. Você vai desenhar um paralelogramo bem fino, em que você vai jurar que isso aqui é um quadrado, tá? Em perspectiva, então você faz um quadradinho assim. Daí, desenhe suas diagonais. Ali você vê já o centro do octaedro, né? E ali pelo centro faça uma reta vertical. E aí você terá uma pirâmide para cima, outra para baixo. Marque meia diagonal para cima, dessa diagonal grande, que ela aparece quase do mesmo tamanho. Não é exato, mas é aproximado. Pirâmide de cima. E a pirâmide de baixo. Está. Um desenho que funciona bastante bem. Tem gente aqui no Rio que tá rindo. Hein? Gente, nada demais. Esquenta não. Na sessão de exercícios, vocês vão colocar coordenadas nisso. Vocês já podem ir antecipando, não é? Uma maneira boa, né, de colocar os eixos, certo? Vocês vão fazer isso à tarde, né, fazer uma lista de coordenadas que podem representar o octaedro, para depois você poder, no GeoGebra, né, fazer o desenho dele, olhar por diversas posições. Na segunda-feira nós já vimos o octaedro dentro de um tetraedro regular, verdade?
Isso tudo fica muito bonito num sistema 3D do GeoGebra. E para os alunos é excelente, não é? Porque ele consegue ver as coisas como elas realmente são. Eu queria que vocês exercitassem um pouco os olhos para observar o seguinte. Como é que eu pensei nesse desenho? Eu pensei num quadrado, né, que está aqui no plano horizontal, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Mas essa figura, ela tem 3 quadrados, eu quero que vocês enxerguem. Tem um outro quadrado nessa situação que eu vou percorrer aqui, ó, em cima, lá atrás, embaixo, na frente. Em cima, atrás, embaixo, na frente. É um quadrado também, e você então deve enxergar uma pirâmide para a esquerda e uma pirâmide para a direita com essa base. Conseguem? Ótimo. E o terceiro quadrado? O terceiro quadrado é esse que está de fora, é como se eu estivesse olhando de cima, né? Então, eu tenho esse quadrado, que está representado aqui pelas linhas externas, uma pirâmide para a frente do quadro, uma pirâmide para trás. Tá? Então, enxergar o octaedro nessas 3 visões. Os elementos do octaedro são facílimos, não é? A diagonal, é a diagonal do quadrado. Se você imaginar uma esfera com centro no centro do octaedro e passando pelos vértices do octaedro, que é a esfera circunscrita, o raio, é claro que é metade de uma diagonal. E o volume. Como é o volume? 2 pirâmides, né? O dobro do volume de uma dessas pirâmides. 2 vezes volume de uma pirâmide, 1/3, a área da base, que é a área do quadrado, a altura, que é a metade da diagonal. Logo mais, você vai calcular também a esfera inscrita, é aquela que tem centro no centro e toca, né, em cada face, toca no centro de cada face. Não é absolutamente difícil, né? Depois a gente faz isso. Então, o octaedro regular é muito mais fácil que o tetraedro, né? Então, em termos de facilidade para trabalhar, o cubo é o mais fácil. O octaedro vem em segundo lugar, é bastante fácil de trabalhar. O tetraedro aí depende desses truques que eu mostrei. E nós vamos, então, trabalhar o icosaedro. Ai, ai. Nós vamos, então, dessa vez,
falamos um pouquinho em cubo, né, em tetraedro, octaedro, vamos falar agora no icosaedro, e não vamos ter tempo de abordar o dodecaedro, que é o mais difícil deles, tá? Então, vocês se preparem, porque cada um de vocês vai fazer esse desenho aí, nas suas anotações. Você vai se surpreender que eu vou mostrar aqui e você vai conseguir. Juro que vai. O desenho perfeito, o GeoGebra vai te dar, mas para isso você precisa de coordenadas. Não é fácil, mas eu vou te dar. Primeiro vamos fazer um desenho. Faça uma circunferência. Ela não faz parte do desenho final, é só para a gente ter alguma coisa para se apoiar. Faça um hexágono regular, marcando um ponto em cima, um embaixo. Bom, então, assim, para começar, uma circunferência e leve, 6 partes iguais. A realidade não é bem essa, mas é muito próxima. O desenho já pode ser feito na sua parte externa. Então, eu preciso disso aqui. O que nós fizemos? Vamos comparar com o GeoGebra. Está vendo a parte de fora? É um hexágono quase regular. Por que eu disse quase regular? É porque, na verdade, essas arestas, elas são todas iguais, evidentemente, mas elas não estão no mesmo plano. Tá? Uma está mais para trás, outra está um pouco mais para frente. Isso é uma ilusão, mas como é muito próximo da realidade, vai funcionar bem. Próximo passo. Apoiado nesses dois vértices, eu quero que você construa um pentágono, assim como está. Ainda com uma linha leve. Esse pentágono, veja bem,
esse ladinho aqui vai quase na direção do centro, não tem muita importância. O melhor é que esse lado da frente, tá, ele tenha um comprimento aproximadamente igual ao lado do hexágono. Tenta colocar esse lado, essa aresta da frente, praticamente do mesmo tamanho do lado do hexágono. Assim que você tiver conseguido isso, faça o mesmo ao contrário embaixo, como eu vou te mostrar. Um pentágono igual ao contrário. Agora com 3 lados para trás e esses 2 aqui vão ficar na frente. Então qual é o jeito? Faça um hexágono regular com um vértice em cima, outro embaixo. E apoie esses 2 pentágonos, como eu mostrei. Primeiro a gente faz, então, a parte de trás. Liga o vértice de cima, aquele cantinho lá do fundo. Eu não fiz de propósito esse segmento assim vertical para não criar um alinhamento. Então eu dei uma deslocadazinha, mas isso é um detalhe ínfimo. Agora, arestas de trás, você vai desenhar como se fosse uma letra W. Então, depois daquela arestinha lá de cima, né, você ainda na parte de trás está fazendo este W que eu estou percorrendo. 1, 2, 3, 4. Terminando a parte de trás, ligando esses 2 vértices ao vértice inferior. A parte de trás está pronta. Então, o que nós temos na parte de trás? Uma arestinha lá no fundo, partindo do vértice superior. A letra W, 1, 2, 3, 4, e as 2 arestas que chegam aqui ao vértice inferior. Agora a parte da frente, que já pode ser feita com linha mais forte. Inicialmente, você vai completar esta pirâmide uma pirâmide de base pentagonal. Depois, desenhe aqui na parte da frente a letra M, que é a letra W ao contrário, não é?
E agora, terminando, aí está. Compara um com o outro. Razoável, não é? Bem, vamos calcular coisas dessa figura. Em particular, vamos calcular o volume. Quando vocês quiserem construir uma figura dessas de forma exata, pegue o seu GeoGebra, calcule esse número, que é o número áureo, né? Razão áurea. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Pode chamar por qualquer letra mais simples, não precisa ser φ, pode chamar de A. Só calcule esse número, deixa guardado. Né? Essas coordenadas que eu vou mostrar, elas vão formar um icosaedro com aresta 2. Assim, ó. Raiz de 5 é SQRT de 5 mais 1 dividido por 2. Ué? Não tenho dividido aqui nesse teclado, gente? Que horror. É. Então, multiplico por 0,5. Ok. Pronto. Ok? Então, ele fica guardado lá. Ele chamou de A, pode ser qualquer número. As coordenadas são... O icosaedro tem 12 vértices. Os 12 vértices estão ali. Tá? Aqui tem 4. 0, 1, φ.
0, 1 menos φ. 0 menos 1, φ. 0 menos 1 menos φ. Tem 4. Depois 4, depois 4. Ok? Então, você vai fazer essa experiência. Depois, você tem que descobrir quem vai ligar com quem. Não vou dar dica, não. Você vai ter que descobrir, porque você vai perceber que algumas coisas são arestas, portanto, a medida, a distância vai dar 2, e algumas coisas são diagonais pequenas ou diagonais grandes, né, que vão dar valores para a medida do segmento maior do que 2. Bem, para que a gente possa calcular... João, pode apagar aqui? Como essa figura envolve, de alguma maneira, pentágonos, não é? Se você olhar cada vértice, partem 5 arestas de cada vértice. E nas extremidades, né, dessas 5 arestas, você tem pentágonos regulares. Então, essa figura tem 12 pentágonos regulares, né? Cada vez que você olha um vértice e as 5 arestas que partem dele, as extremidades, né, estão formando um pentágono regular. O ângulo central de um pentágono regular é de 360 dividido por 5. Quanto é que dá 360 dividido por 5? 72. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o cosseno de 72. Vou mostrar um caminho fácil de fazer. Pegue um triângulo isósceles com 36 graus lá em cima, lados iguais a 1 e base de comprimento x. Como se calcula x? É claro que alguém vai dizer, lei dos cossenos. Mas lei dos cossenos só se você tiver o cosseno de 36 graus, que você não tem. Então, eu, como sou esperto, eu percebo que, se lá em cima é 36, 180 graus menos 36 são 144, então cada um dos ângulos da base mede 72. 72? Interessante, porque se eu traçar bissetriz, eu vou ter 2 ângulos de 36. Portanto, apareceu aqui embaixo, deitado, um triângulo isósceles que é semelhante ao triângulo original. Como esses 2 ângulos são iguais, esse segmento mede x, assim como aqui. X também. E 1 menos x. Correto? Então, vamos executar a semelhança. No triângulo grande, o lado maior vale 1 e o lado menor, x. E no outro triângulo semelhante a ele, o lado maior mede x e o lado menor, 1 menos x. Isso dá x2 mais x menos 1 igual a 0. Essa equação tem uma raiz positiva, que é o nosso x, né?
E ela é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Imagine agora o nosso triângulo original. Como esse lado eu coloquei 1, essa metade da base corresponde exatamente ao cosseno de 72. Então, o cosseno de 72 é a metade desse número. Essa informação é ótima. Com ela eu posso calcular o seno de 72. Automaticamente eu tenho o seno e o cosseno de 18 graus, que é o complemento, não é? Ângulos complementares, tem o seno de um igual ao cosseno do outro. Se eu tenho seno e cosseno de 18, eu posso calcular seno e cosseno de 36 graus, se eu quiser, né? Fórmula do arco duplo. Se eu tenho 56, então eu calculo 54, que são os valores correspondentes ao arco complementar. Então, esse ponto de partida é bastante rico, ele dá diversos resultados úteis. Em seguida, olhe um pentágono. O centro. A é o tamanho do lado, que vai ser a nossa aresta. B é o raio da circunferência circunscrita ao pentágono. Então, que relação existe entre A e B? Aí sim, lei dos cossenos. O que eu necessito no momento é uma relação entre A e B. Uma relação entre o lado de um pentágono e o raio da sua circunferência circunscrita. Eu vou precisar dessa relação na seguinte, se vocês fizerem as contas, vão acabar encontrando essa aqui, ó, que B2 é uma relação entre A e B, que sai exatamente do que está escrito aqui, com esse cosseno de 72, é essa. Bom, esse é o material preparatório para eu calcular qual é o raio da esfera que é circunscrita ao octaedro. Para isso, chame A, aquele vértice de cima, a linha, o vértice de baixo. E vamos desenhar esse diâmetro a linha.
Então, esse diâmetro A', ele sai lá de cima. Aqui ele está furando o plano desse pentágono. Então, aquele ponto que nós estamos vendo é esse aqui. Vou botar ponto X. E vamos destacar esse vértice B. Vamos ligar B até A e até a linha. Muito bem. Agora uma pergunta, eu quero que você pense para responder direito. De que tipo é o triângulo AB'? É um triângulo qualquer? É um triângulo... O que você pode dizer em respeito ao triângulo AB'? Retângulo, aonde? Em B. Resposta correta. Vamos ver se todo mundo entende. Por que é retângulo em B? Porque se eu estou, né, se eu olho a esfera circunscrita onde o B pertence, né, então este arco AB' é uma semicircunferência. Então, o ângulo AB' é reto. Ligue B com X. B está aqui, ó. Então, BX é o segmento Bzinho. E esse aqui, vou chamar M. No detalhe, é o que nós temos até o momento. Aqui eu tenho o diâmetro, não? O que faço eu agora? Vou usar uma conhecida relação de triângulo-retângulo, aquela que a gente memorizava assim, ó, B² igual a vezes M, né? Só que aqui as letras são outras. Quer dizer o quê? O quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, o quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção, que eu chamei M pelo mesmo motivo, né? Então, no triângulo AB', quadrado de um cateto é 2R vezes M. Bom, não tenho M ainda.
Mas isso não é difícil, porque eu tenho esse triângulo retângulo, né? Em que m ao quadrado é A2 menos B2. Não vou, evidentemente, fazer as contas todas, só vou, então, dizer que esse M2, substituindo, né, o B pelo valor que eu já calculado anteriormente, dá 3 menos raiz de 5. Depois vocês confiram as contas. Um detalhe, não procura ficar racionalizando sempre as coisas. A gente tenha talvez um certo vício nisso, não é? Mas cada vez que a gente faz duas racionalizações, isso significa que a primeira talvez fosse desnecessária. Deixa, depois no final a gente vê. O que eu faço então? Como aqui eu tenho m ao quadrado, eu elevo essa relação ao quadrado, a elevado à quarta é 4r ao quadrado, m ao quadrado. Então, substituindo este m ao quadrado pelo valor que está escrito aqui, né, nós temos uma relação que já permite calcular o raio da esfera circunscrita. O resultado é esse é o valor do raio, né, da bola que envolve o icosaedro passando por todos os seus vértices. Bom, é um valor que é curioso, tá certo? Mas para onde é que ele vai me levar? Ele vai me levar aqui. Agora, vendo o nosso icosaedro, ele está com uma esfera inscrita. Ora, como é que eu calculo o raio dessa linda esfera que cabe lá dentro, tangenciando a todas as faces por dentro? É assim, pegue uma das faces, assinale o centro, chamar esse centro de T. Então, esse ponto T, ele é o centro desta face. Estou afirmando as coisas, né? Não estou tendo tempo de demonstrar, mas de O a T nós temos um segmento que é perpendicular a essa face. OT é o raio da esfera inscrita.
Ali está. OT é o raio da esfera inscrita. No centro da face. Centro, como é que é o centro do triângulo equilátero? Mediana. Divide em 3 partes. T está aqui, ó. Né? Triângulo equilátero, mediana. Divide a mediana em 3 partes iguais. Centro da face está aqui. Esse é o ponto onde a esfera vai tocar aquela face. Então, o triângulo OAT, ele tem que a hipotenusa OA é igual a R, portanto, conhecido, está em cima. AT, o que significa AT? A está aqui, veja. AT corresponde a 2/3 de uma mediana do triângulo equilátero, né? Então, é A raiz de 3 sobre 3. E o segmento OT é o raio da esfera inscrita. Aplica um teorema de Pitágoras, né? Dá umas belas contas e a resposta é as contas demandam um certo trabalho, não é? Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é esse valor, em função de A. AT é esse valor, também está em função de A. Teorema de Pitágoras, você sai com este R, que é o raio daquela bolinha que está ali. Tá bem, eu já conheço as duas esferas, uma dentro do icosaedro, outra fora do icosaedro, inscrita e circunscrita, mas por que eu fiz tudo isso? Gente, é por causa do volume, porque não tem outro jeito de calcular, a não ser fazendo o seguinte. Pegue uma face e os 3 vértices dela liga no ponto O. Ok? O que você fez? Um tetraedro que não é irregular, né? Um tetraedro que tem base em uma face, vértice no ponto O, e a altura do tetraedro é R. Veja lá o que eu falei. Está vendo? Né? Um tetraedro com base justamente nessa face, vértice no ponto O, altura R. É claro, então, que a gente vai fazer isso para todas as faces. E aí eu preencho, né, todo o espaço interno do icosaedro. Melhor ainda, o volume do icosaedro é 20 vezes o volume desse tetraedro que você está vendo, correto? Então, finalmente, o volume (20 vezes) a área de um triângulo equilátero não, 1/3, né? 20 vezes, volume dessa piramidezinha, 1/3, área da base,
a altura, que é esse número aqui. Vou botar assim, deixar aqui R. Aí depois você põe e faz as contas. No caso do tetraedro regular, um aluno aqui disse que eu fui um pouco enrolado em achar o centro, porque ele calculou o raio da esfera inscrita através do volume. É claro que no tetraedro regular, como o volume é fácil de fazer, eu posso calcular por esse método o raio da esfera inscrita, já tendo antes calculado o volume. Só que isso aconteceu porque o tetraedro é bem simples, não é? Então, em geral, calcular o volume de uma coisa um pouco mais complexa, não é? É assim. Mesmo que as faces não sejam todas iguais, se existe uma esfera inscrita, eu posso, então, fazer essa decomposição. O resultado que vocês deverão encontrar é volume do icosaedro 5 a ao cubo sobre 12, 3 mais raiz de 5. Pois bem, hoje à tarde, vocês têm octaedro e icosaedro. Todos têm, né, a folhinha de modelos, né, para rabiscar. Então, vocês vão calcular algumas coisas que eu não pude fazer agora, né? Principalmente o ângulo entre faces, né, e algumas outras coisas que eu vou pedir. Bom, fizemos um básico, mas fica aí, então, nas anotações de vocês. Muito obrigado. Nós voltamos, então, à tarde. Obrigado.